Fala, fanático! Foi abaixo de 52 mil vozes vaiando no Morumbi que o time do São Paulo saiu de campo. São Paulo perdeu de 1-0 para o São Bernardo e eu acredito que o resultado foi injusto, gente. Foi injusto por quê? Porque poderia ter sido muito mais para o São Bernardo. São Paulo fez uma péssima partida, um jogo muito apático e o Rogério Ceni tomou um nó tático do seu adversário. O Márcio Zanardi conseguiu travar o time do São Paulo e colocar o São Paulo em apuros o jogo todo. Só deu São Bernardo na partida. Bom, vou fazer o comentário dessa partida, analisar esse jogo com vocês ali, um jogo decepcionante, mas antes eu peço para você que, se você achar que valeu aí, não pela vitória, mas que tá coerente o comentário, comente, concordando ou não, deixe sua opinião aí no vídeo, e se você não for inscrito aí no canal, por favor, se inscreva no canal pra gente continuar acompanhando o São Paulo. Bom, galera, eu vou começar da seguinte forma. Vocês que acompanham os vídeos, vocês já devem ter visto alguns comentários meus que eu falei da seguinte forma. Olha, o São Paulo com essa zaga que joga hoje, que é Beraldo e o Alan Franco, a gente não tá tomando gol pelo alto, porque a gente só tá pegando time, a maioria dos times, time fraco e tal, os times que não estão colocando o São Paulo em risco, mas quando a gente pegar um time forte, ou um jogo decisivo mesmo, naturalmente a gente vai sofrer na bola aérea, e hoje foi assim. A gente perdeu, o jogo mal começou e o São Bernardo fez uma estratégia de jogo de um jeito, de um time como se estivesse jogando em casa, né? Porque o São Bernardo fez, na sua estratégia, na sua ideia de jogo, ele fez uma marcação pressão. O São Paulo não conseguia tocar dois passes com seus jogadores. O São Bernardo simplesmente pressionou. Tanto que aos 2 minutos do primeiro tempo, ali, 2, 3 minutos, o São Paulo já tinha cedido 2 escanteios ali. Aí teve o escanteio que saiu o gol do São Bernardo, porque tinha uma pressão absurda. A zaga do São Paulo não conseguiu tirar na bola, e aí entra alguns pontos que é importante a gente ressaltar aqui. Quando você joga com jogadores com o perfil que nós temos hoje, né, Alan Franco e Beraldo, a bola aérea, principalmente a defensiva, ela é um perigo. Nosso time não é um time alto, não é um time bom na bola aérea. Aí você vai falar, pô, mas a gente não toma gol nenhum, fanático, pô, de bola parada, você tá falando isso só porque perdeu, não tá sabendo analisar. Bom, pode até ser que no calor da partida a gente vem aqui, digamos, contaminado com as ideias, mas vamos parar pra pensar que hoje foi o jogo mais importante ali desse campeonato, né, tirando o clássico, que sempre é importante, mas vamos pegar o jogo mais importante, sabe por quê? Porque esse jogo, o Rogério Ceni, era um jogo que o São Paulo tá disputando para ser o segundo melhor time do campeonato, e aí já foi passado para trás o São Bernardo. O São Paulo tava jogando com um time com um dos melhores ataques, uma das melhores campanhas, um time embaladíssimo, e já tá com 5, 6 vitórias aí consecutivas, né, 7 vitórias, eu não sei, eu sei que atropelou o São Paulo hoje, não no número de gols, mas no futebol jogado. E aí o São Paulo, nessa estratégia que o Márcio Zanardi, que é o técnico do São Bernardo, o São Bernardo estava engolindo o São Paulo. O São Paulo no primeiro tempo conseguiu fazer algumas jogadas do lado esquerdo, né, com o Caio. Porque o São Paulo jogou daquele jeito. Rafael, aí tinha o Natan, Beraldo, Alan Franco e o Caio. Aí, na volância, o Mendes, Luciano e Nestor no meio campo, aí Galopo, Rato e Caleri. Só que o São Paulo não conseguia trocar nenhum passe, e o São Bernardo estava marcando muito, e as jogadas que o São Paulo tentava fazer eram jogadas do lado esquerdo. O Caio até conseguiu aparecer, mas logo ele foi anulado, porque eles têm, né, jogadores ali do lado de campo, jogadores muito interessantes, né, jogadores rápidos, principalmente o Christian, acabou com a partida hoje, né, jogando muito, e o meio-campo do São Bernardo é um meio-campo muito forte, né, o número 8, que agora me falha o nome, um volante, um meio-campista fisicamente muito forte. Quando você olhava em campo, ele foi quem fez o gol. Ele vai ter, sei lá, 1,90 m, nem pulou, fez o gol dentro da pequena área do São Paulo. Rafael não teve culpa, mas ele estava dominando o meio campo, muita disposição física, roubando. E quando tinha a disputa dele com o Nestor, é incrível, né? Então, a estratégia do São Bernardo foi muito boa, de sufocar o São Paulo. Conseguiu anular muito bem o São Paulo. E o que o São Paulo não fez estrategicamente, foi pensar o jogo como se pensa em jogos grandes. Eu não estou aqui iludido, imaginando que o Rogério Ceni vai ser aquele cara que vai mudar suas convicções nos jogos e nessa partida eu vou jogar com 3 zagueiros. A gente nem tem zagueiro para isso, mas eu só estou dando aqui alguns exemplos. Nessa partida eu vou jogar com mais cara no meu campo. Não, ele sempre vai querer jogar
dessa forma. O volante voltando para armar a primeira jogada, como fazendo uma linha de 3 com a posse de bola, e jogando com os pontas lá espetados e os laterais também espetados. Um dos problemas que a gente encontrou hoje, veja só, olha que ironia, o São Paulo precisava jogar do lado dos campos, mas não conseguia jogar. Porque a transição de bola era muito lenta. Como o meio-campo não estava tão populado, então você tinha, por exemplo, tinha de um lado o Natan, o Wellington Rato, não conseguiam fazer dobradinha, aí você tinha um Galopo que às vezes corta para o meio e não estava conseguindo jogar junto com o Caio, então, e o meio-campo vazio. E aí, quando você precisa de ter um meio-campo com o Nestor e com o Luciano, você simplesmente não tem meio-campo. É assim, gente. É a dura realidade. O time todo foi muito mal, tá? Na minha visão, o time todo foi muito mal. Tomou um gol aos 3 minutos. O São Paulo teve basicamente uma bola que foi uma bola perigosa. Houve um cruzamento para o lançamento do Wellington Rato na cabeça do Luciano. O Luciano ali dentro da área cabeceou perigoso, deu um escanteio ali. Mas o Luciano, como atacante, ele é um bom atacante, a gente sabe disso. Mas jogando na posição para armar jogada, para recompor, não, esqueça. Em jogos grandes a gente vai sentir demais a falta de uma estrutura de time. O São Paulo não tem uma cara de time confiável quando joga com times estruturados. E hoje ficou nítido. E o São Paulo não fez mais nada e assim, gente, para dar uma resumida boa. Aos 29 minutos do primeiro tempo, o São Paulo tomou um contra-ataque, ainda tinha mais essa ainda, o São Paulo perdia a bola, tomava contra-ataque, e o São Paulo, no 1 contra 1, os zagueiros não são tão bons assim, mas o Alan Franco se recuperou de uma jogada que o São Bernardo dribla todo mundo, aí dribla o goleiro, dribla até o Alan Franco, e na hora de bater pro gol, o jogador abaixa a cabeça, bate, e o Alan Franco tira debaixo do gol. Seria 2-0. Acaba o primeiro tempo, o São Paulo tomando de 1-0, mas não mudou em nada o seu jeito de jogar. E ainda existe, para variar, que antes de acabar o primeiro tempo, o São Paulo teve que fazer uma substituição colocando o Pedrinho, no lugar de quem? Do Caleri. E aí, por quê? O Caleri teve uma dividida de bola, se machucou, tal, teve que ser substituído. Aí eu te pergunto, numa hora dessa, cadê o David, que poderia fazer ali a posição ali no ataque, um cara físico? Cadê o Erisson, que mal chegou, já se machucou? E aí existem outros caras, né? Porque cadê o Arboleda, né? Cadê o Rafinha, que não volta? Cadê o Diego Costa, que parece... Gente, o que aconteceu com o Diego Costa? Não volta nunca. Cadê o Igor Vinícius? E vocês que me conhecem sabem o quanto o Igor Vinícius melhorou nessa última temporada. Hoje, por exemplo, ele é um cara que dá profundidade no time. Fez muita falta. Cadê o Wellington? Assim... Aonde estão os jogadores do São Paulo? E hoje, o departamento médico do São Paulo, a recuperação física do São Paulo é uma piada, a gente não recupera ninguém. Simplesmente assim, a gente tem que ir para um jogo, numa ausência do Caleri, a gente não tem atacante, aí tem que sacrificar o Galopo lá na frente. Qual que foi o resultado? 0. O Galopo não conseguiu fazer nada, né? Como o time todo foi mal. E aí no segundo tempo, o São Paulo faz algumas modificações. Ele, aos 15 minutos, entra o Luan no lugar do Mendes, né? Então o Luan muito pedido pela torcida. E nesse momento já tinha tido uma bola na trave do São Bernardo. O São Bernardo tem um contra-ataque, o Nestor perde uma bola, a torcida já impaciente, né? Perde uma bola, e aí o atacante do São Bernardo bate na saída do Rafael e acerta a trave. Poderia ter sido o segundo gol ali do São Bernardo, né? A torcida, alguns torcedores reclamando um pênalti, um possível pênalti. Gente, que bateu a bola na mão do jogador de São Bernardo, uma jogada dentro da área, tal, né, ainda no primeiro tempo. Galera, eu tenho um pensamento. O São Paulo não estava fazendo nada, o cara estava com a mão perto do corpo. Mas se fosse em Itaquera teriam dado. Eu concordo, se fosse contra a gente teriam dado, eu concordo. Mas um erro não justifica o outro. A questão eu não acho que foi pênalti, e também acho o seguinte, o São Paulo não fez por merecer em nada na partida. Esse pênalti, se tivesse ocorrido, não ia mudar em nada o jogo, né? A gente, algumas partidas atrás, a gente não estava bem, mas fez a diferença na bola parada. Hoje foi o contrário, a gente jogou contra um time muito bem armado e não veio bola parada a nosso favor e teve contra. O São Paulo não fez mais nada na partida. Depois o Rogério Ceni tentou colocar alguns jogadores, tirou o Nestor, colocou o Thales aos 31 minutos, colocou o Patrick, né, Patrick Lanza no lugar do Caio, né, do lateral esquerdo, e colocou o Alisson no lugar do Wellington Rato ali. Hoje, dentro do Morumbi, o Morumbi não tinha um clima de partida, a torcida estava muito incomodada com a disposição do time, com a forma de jogar do time, o time não rendeu, o técnico não soube modificar a partida. Com a entrada dos jogadores, o time teve uma motivação maior, mas a gente
Não teve chute a gol contra o time de São Bernardo. A gente não teve lance perigoso. O Pedrinho estava sozinho quando tentava alguns lances. Estava com bastante disposição o Pedrinho. O Luan entrou com bastante disposição. Mas é pouco, o resto do time não funcionou. E para mim, o São Paulo hoje, ele mostra o que ele é. Um time fraco, instável. E que o treinador precisa entender que não adianta entrar em jogos contra Independente Del Valle, contra Palmeiras, clássico contra o Corinthians. Não adianta entrar em jogos grandes contra o São Bernardo. Hoje foi um jogo grande. Não tem tradição São Bernardo? Não tem. Mas qual que é o momento do campeonato? É esse. E jogo grande, não adianta entrar desse jeito, sem pensar no adversário, sem pensar, eu tô jogando em casa, eu vou pôr o Nestor de segundo volante. Bom, resultado, é isso aí, é o São Paulo apático, São Paulo sem briga no meio campo. E a gente tinha jogadores, talvez será que o Gabriel Neves não poderia entrar na partida? Não que iria mudar o resultado da coisa toda, mas eu digo, vamos tentar algumas outras formações. Vamos colocar o Galopo para jogar, de repente, no lugar do Luciano. Coloca o Luciano para jogar lá na frente. O Luciano não gosta de jogar de centroavante, não interessa, ele é pago para jogar no clube. Agora o Galopo tem que ficar jogando lá na frente, se nem atacante ele é. Bom, enfim. Nota dos jogadores. Rafael não teve culpa no gol. Saiu derrotado, mas é um jogador que joga sério. É muita bola na fogueira, uma hora ele vai entregar e vão culpar ele. Muita bola recuada pra ele, mas pra mim uma nota 5,5. O Natan, pra mim, melhorou no segundo tempo, né? Ainda é muito afobado, tecnicamente tem umas deficiências, mas uma nota 6 aí pro Natan. Alan Franco e Beraldo, pra mim, assim, eles têm muito mais visão de jogo do que poder defensivo. Essa é a minha visão. Defensivamente, perderam muito um duelo individual, principalmente o Christian lá de São Bernardo, deitou e rolou, perderam muitos duelos, mas na parte de construção eles são os caras que mais tentam e que mais conseguem achar bola entre linhas. Para mim aí uma nota 5,5 para os dois, não foram derrotados, não tem que nota boa. Caio Paulista fez um bom primeiro tempo, sumiu no segundo, foi anulado. Para mim uma nota 5,5 aí para ele também. O Mendes 5,5, vai ser muito difícil de onde está. Gente, aí, Nestor nota 4 pro Nestor, horroroso Nestor. Luciano, nota 4 pro Luciano, horroroso Luciano. Galopo, horroroso hoje, gente. Não dá pra dizer que o Galopo... O que o Galopo fez hoje? Ele errou até domínio de bola, perdido em campo, não sabia o que fazer. Pra mim, nota 4 pro Galopo. O Wellington Rato, nota 5 pra ele, esforçado, mas muito abaixo hoje. Caleri brigou, nota 5 pro Caleri, não conseguiu fazer. Para todo mundo que entrou, vai ficar sem nota. O time muito apático, tentaram se movimentar. E o Rogério Ceni, para mim, o Rogério Ceni, nota 4 para você. Não soube jogar com mentalidade de time grande. Mentalidade de que o melhor desempenho para a equipe é a vitória, custe o que custar. Jogar para consistentemente na defesa, para jogar no contra-ataque, e não simplesmente cravar ali na pedra, esse é o meu esquema tático e é assim que eu vou jogar pro resto da vida. Não dá, gente. Não dá. A estratégia do São Paulo não foi boa. Galera, muito obrigado por terem ficado até aqui e um grande abraço.